Meus irmãos queridos, boa noite. Que alegria separarmos a nossa quarta com Deus para juntos orarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Esperamos que você esteja vivendo uma semana de experiência com Deus, testemunho, se tem enfrentado dificuldades, mas enfrentando-as na certeza de que Deus está contigo e separando esse tempo para o refrigério da nossa alma, o nosso descanso espiritual, depois de um dia de trabalho, já no meio da semana, nós podemos separar esse pouco tempo do dia para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, depois de um dia de trabalho, de decisões, escolhas feitas, de experiência contigo. Nós queremos te agradecer, porque agora podemos meditar na tua palavra, podemos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer para reabastecer a nossa saúde espiritual, para continuarmos a semana com todos os desafios que temos pela frente, mais cheios da Tua presença, do Teu poder, revestidos, ó Deus, pelo Teu maravilhoso amor. Muito obrigado por cada querido que está conosco agora, na expectativa de receber de Ti uma palavra que lhes preencha, que lhes faça bem, que lhes desafie. Nos submetemos a Ti, a unção e discernimento do Teu Espírito Santo para que o Senhor nos fale. Oramos no nome precioso, maravilhoso de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu hoje gostaria de falar um pouco sobre os nossos planos. Todos nós temos planos na vida. Alguns são bem metódicos e conseguem planejar a curto, médio, longo prazo, traçam metas, objetivos e caminham em direção a alcançar o alvo proposto. Outros não conseguem fazer um planejamento a longo prazo, mas pelo menos conseguem ajeitar, arrumar a vida num foco de médio prazo. Alguns outros conseguem apenas planejar a curto prazo, quem sabe para um mês, para uma semana. Outros, menos organizados, talvez consigam planejar para um dia. O fato é que todos nós, vivemos com a necessidade de fazer planos, por menores que sejam, em termos de ideal, de sonho. Nós temos planos nas nossas vidas. Nós desejamos algumas coisas, sonhamos com algumas coisas em todas as áreas e planejamos. E eu gostaria de conversar lendo apenas 3 versículos da Palavra de Deus e pensar em como nós podemos planejar a nossa vida. Há pessoas, principalmente aqueles irmãos que são dotados da capacidade, e do amor pelas ciências exatas, eles têm uma facilidade muito maior de projetar, de ordenar fases da vida. Isso faz parte da natureza da mente de exatas, é natural. Mas outros não são assim. Eu não sou assim, por exemplo. Os meus planos são feitos, mas não com essa precisão de que uma mente
de exatas consegue fazer. Somos pessoas diferentes, mas todos nós precisamos fazer planos. Tudo que é planejado de maneira mais próxima da perfeição alcançado, né? O que é planejado torna-se mais fácil de ser alcançado. Mas eu não quero avaliar a nossa capacidade de planejamento. Eu gostaria de pensar sobre quais são os nossos planos e como nós devemos lidar com eles. No capítulo 16 do livro de Provérbios, há 3 versículos. Eu quero separar esses 3 versículos em 3 pontos de reflexão. Eles dizem assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. São 3 simples versículos da palavra de Deus, de um livro de sabedoria, de conselhos, que podem nos ajudar a trabalhar com os nossos planos. A primeira afirmação do autor é que os planos pertencem a nós. Eu devo planejar a minha vida, ou com a minha família, planejar a vida da minha família. Eu sou responsável pelo planejamento ou pelo não planejamento da minha vida. Eu sou responsável por ter alvo, objetivos e traçar metas para alcançar os objetivos, alcançar o alvo. Então, o autor vai nos dizer que isso é responsabilidade nossa. Então não adianta nós esperarmos que as pessoas planejem para nós. Muitas vezes até nós somos aconselhados, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Nós podemos, inclusive, acolher bons conselhos para o nosso planejamento. Mas a responsabilidade é nossa. Ao homem pertencem os planos do coração. Então, nós temos essa capacidade dada por Deus, nós temos essa liberdade e necessidade de planejamento. Mas o versículo primeiro, ele termina assim: mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, o que o autor está dizendo? Olha, a responsabilidade é nossa. Nós temos que planejar, devemos planejar. Nós, para sermos bem-sucedidos em nossas vidas, nós precisamos ter um mínimo de planejamento. Mas devemos buscar a orientação de Deus. Então, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, eu projeto, eu planejo, coloco diante de Deus, para que Ele confirme a mim se esses planos são bons verdadeiramente, são coerentes com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, se esses planos não irão me prejudicar, tanto materialmente, emocionalmente, e inclusive, ou sobretudo espiritualmente, prejudicar a minha relação com Deus. Por exemplo, eu posso planejar uma vida de trabalho e nesse planejamento eu tirar o tempo da minha vida devocional. Simplesmente não incluí-lo no meu planejamento diário, por exemplo. Eu posso planejar o meu dia desde a hora que eu me levanto até a hora que eu me deito e posso simplesmente ignorar, tornar irrelevante o meu tempo com Deus, meu tempo devocional, de leitura da palavra, de oração, de meditação. Mas eu sou responsável pelos meus planos. Agora, o que a palavra de Deus diz é que
os servos de Deus devem fazer os seus planos e submetê-los ao Senhor, procurar ouvir a voz de Deus, a aprovação de Deus, e a Bíblia nos ajuda até mesmo a conhecer se os nossos planos são bons ou são planos maus. Então, falando diretamente com você, que provavelmente esteja agora na sua casa, pensando na sua vida, na sua família, vocês são responsáveis pelo planejamento da vida de vocês. Nós somos. Eu não sou responsável com a minha esposa pelo planejamento da nossa vida familiar, mas nós devemos submeter esses planos a Deus. Não planejar não ajuda em nada, só atrapalha. Mas planejar só é sábio se eu tomar o planejamento, os meus planos de vida e submetê-los à voz de Deus e buscar o discernimento de Deus para compreender a sua vontade. Por quê? O versículo 2 responde: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Nós não fazemos um planejamento pensando no mal. Nós não fazemos escolhas pensando que irão dar errados. Nós não planejamos para perder. Não. Ainda no livro de Provérbios vai nos dizer a palavra: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Existe uma fé verdadeira colocada em algo errado. Então, é claro que quando nós vamos fazer escolhas e queremos o nosso bem-estar, nós planejamos com pureza de coração. Pelo menos os homens tementes a Deus e mulheres fazem isso. E a maioria das pessoas... Há homens e mulheres maus? Sim, claro que há. Mas nós estamos falando de pessoas que estão fazendo planos para serem bem-sucedidos. Então, naturalmente, quando nós começamos, por exemplo, no início de um ano a fazer um planejamento financeiro, o nosso coração está puro no sentido: vamos planejar a nossa vida para que ao final do ano estejamos estáveis, com o orçamento equilibrado, com as dívidas pagas, se for possível alguma reserva, coração puro. Na mesma questão da nossa vida conjugal, o tipo de esposo que eu acho que devo ser, eu penso com coração puro. Mas às vezes não é esse o tipo de esposo que Deus deseja que eu seja. Então, por que nós devemos submeter os nossos planos a Deus? Exatamente por isso, porque todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Aí o versículo 2 é concluído da seguinte forma: mas o Senhor avalia o Espírito. O Senhor avalia a sinceridade do nosso coração, a pureza do nosso coração. Nós podemos fazer planos estando em pecado. Nós podemos fazer planos tendo um bom tempo, sem lermos a palavra de Deus, sem orarmos, sem ouvirmos Deus falar e fazermos os nossos planos de acordo com a nossa sabedoria, apenas com a sabedoria humana. Aí o texto diz assim: bom, é verdade, todos os caminhos parecem muito puros ao homem, mas o Senhor avalia. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá o discernimento para mostrar-nos o caminho bom e o caminho mau, as escolhas que serão fonte de bênção ou fonte de maldição, de coisas ruins. E em todas as áreas de nossas vidas, nós fazemos escolhas. E aí o autor do livro de Provérbios, em sua maioria são provérbios de Salomão, não todos, ele vai dizer o seguinte: olha, todos os caminhos parecem puros ao homem. O homem começa a olhar, a fazer as suas escolhas, e ele até vai com boa intenção fazendo suas escolhas, mas ele precisa deixar que o Senhor avalie o seu estado espiritual, avalie as
as intenções do seu coração, para que ele não faça planos apenas sob o ponto de vista da vontade humana, da sabedoria humana, de uma mente carnal, ouvindo apenas os homens, mas abrindo o seu coração para deixar Deus falar. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá discernimento. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé. Então, os nossos planos, e nós fazemos planos, que a princípio podem parecer todos eles muito bons, se nós ouvirmos a voz de Deus, buscarmos entender a voz de Deus, nós saberemos que alguns desses planos devem ser retirados da nossa vida, alijados do nosso pensamento e dos nossos projetos. E o último versículo, o versículo 3, então, ele vem fechar a maneira pela qual nós devemos planejar e o que devemos fazer com os nossos planos. Diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor. Ou seja, os nossos projetos devem todos eles servir primeiramente para glorificar o nome de Deus na vida financeira, profissional, estudantil, conjugal, na vida emocional, não importa, vida social. Se nós queremos ter os planos de Deus para as nossas vidas, então nós temos que consagrá-los. Estamos planejando e consagrando ao Senhor. Estamos fazendo escolhas que serão postas em prática, mas antes de praticá-las, estamos consagrando ao Senhor. Estamos dizendo e pedindo a Deus que Ele aprove. E se não for de sua aprovação, que Ele tire de nossas vidas. Então, essa é a forma sábia de planejar a nossa vida. Planejar as nossas escolhas. Muitas vezes nós encontramos momentos difíceis na vida por conta das nossas escolhas, por conta de escolhas feitas apenas à luz da sabedoria humana ou à luz dos nossos desejos. Lembre-se o que o escritor diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas nem todos são. E quando nós tiramos Deus do centro do nosso planejamento e do alvo, ou seja, é para Ele, é para a glória dEle, é para que Ele seja honrado, então nós muitas vezes fazemos escolhas carnais, pautadas apenas na sabedoria humana, e muitas delas nos levam a decepções, a tristezas, a destruição, a infelicidade, porque não foram planejadas da maneira que Deus deseja. Então, ao homem pertencem os planos, responsabilidade nossa. Eu planejo a minha vida. Mas eu tenho que entender que o Senhor, que dele vem a resposta da língua, ou seja, vai em frente, ou dê um passo atrás. Entendendo a minha fraqueza, a minha incapacidade, eu tenho que entender que todos os caminhos me parecem puros, mas não são. Não são. A minha natureza é uma natureza decaída, é uma natureza pecaminosa. Muitas vezes minhas escolhas serão baseadas na minha carne. Então eu tenho que ter essa percepção da minha dependência de Deus quando planejo. Por isso o autor vai dizer
É verdade, a princípio, né, todos os caminhos, né, todos os planos nos parecem puros, mas é o Senhor que avalia o espírito. É Ele que vai nos dar discernimento se nós estamos planejando na dependência do Senhor, na observância da sua palavra, na obediência da sua palavra. Há planos que são claramente desaprovados com uma simples leitura do texto bíblico. Claramente desaprovados. Vamos dar alguns exemplos. A Bíblia diz assim: não emprestem o seu dinheiro com usura, explorar os outros com juros orbitantes, com agiotagem. Você não precisa perguntar a Deus se o seu projeto de ser um agiota é de Deus. Não é. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então você não precisa perguntar a Deus se é projeto dele você ganhar a vida explorando os outros, na preguiça, não fazendo nada, esperando ganhar tudo. Quem sabe os seus pais. Não é. Não é. Deus, quando viu que não era bom o homem estar só, lhe fez uma só mulher. Então, não adianta você planejar a sua vida achando que você vai se casar, vai ser infiel, isso é projeto de Deus. Não é. Se você quer saber se deve entupir o seu corpo com elementos que irão te viciar, e você vai dizer assim: será que isso é de Deus? Não é. Desculpem. Não é, porque a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, ainda que aparentemente todos os caminhos nos pareçam puros, devemos colocar esses caminhos diante do Senhor e Ele vai avaliar se as nossas intenções são verdadeiramente espirituais. E por último, consagrar ao Senhor. Dedicar ao Senhor os nossos planos. Dedicar ao Senhor tudo que fazemos. O meu trabalho é um trabalho que eu faço para ganhar o meu pão, para sustentar a minha família, mas para honrar o Senhor. O esposo ou a esposa que eu sou é para edificar a minha casa, a minha família, mas é para honrar ao Senhor. O filho que eu sou, que tenho sido para os meus pais, não é apenas para receber instrução dos meus pais, ou depois para ajudá-los em algumas coisas, mas para que eu seja um filho que, honrando os meus pais, eu honre a Deus. As minhas horas de lazer precisam ser consagradas ao Senhor. Incrível, até as nossas horas de lazer precisam ser consagradas ao Senhor, para que sejam horas de lazer sadias e não pecaminosas. Então eu tomo os meus planos, submeto ao Senhor, tenho a convicção que são planos da vontade dele, então eu os consagro ao Senhor. E qual é o resultado? Os seus planos serão bem-sucedidos. Que coisa maravilhosa! É não tomar ou não fazer planos aleatoriamente, a despeito da vontade de Deus. Porque o autor vai nos ensinar que quando os nossos planos são aprovados por Deus e são consagrados a Ele, esses planos serão bem-sucedidos. Eu quero então terminar dizendo a você que todos nós temos que planejar. O não planejamento demonstra falta de sabedoria. Somos apanhados de surpresa toda hora na vida e temos que tomar decisões. Somos responsáveis pelos nossos planos. Mas nem tudo aquilo que vem à nossa mente é tão puro quanto nós pensamos.
Então devemos submeter os nossos planos ao Senhor. E se o Senhor os aprovar, nós devemos executá-los não para a nossa honra ou para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor, consagrá-los ao Senhor. Assim, meus queridos irmãos, os nossos planos certamente serão bem-sucedidos. Que Deus abençoe você e sua família no planejamento que vocês fazem. Que esses planos sejam submetidos à vontade de Deus e consagrados à honra e à glória do nome do Senhor. Amém.